Bom dia, meus irmãos. Bom dia, integrantes do Ministério Sementes de Amor. Daremos início a mais uma aula, onde abordaremos o tema Cercado pelo Bem e não pelo Mal. Resumidamente, falaremos de companhias. Quem são nossas companhias? Com quem nós temos andado? Com quem nós temos desenvolvido relacionamento? Mas antes disso, eu gostaria de orar. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos. Pedimos mais da tua graça, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, nos ajude a ouvir, a entender e a praticar. Nos ajuda, Senhor. Em nome do teu Filho amado Cristo Jesus. Amém. Daremos início então a esse estudo e eu tentarei ser o mais objetivo possível. E eu acabei enumerando da seguinte forma: caminho número 1. Seja cauteloso e não descuidado. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 15 e 16, nos diz assim: O ingênuo acredita em tudo que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Os ingênuos têm a mente aberta para todas as coisas, tanto para as más como para as boas, verdades e mentiras, manipulações e tantas outras coisas. Diferente do homem ingênuo é o homem sensato. Essa pessoa é astuta ou experiente e sempre tem cautela para saber o que está diante dele. Precisamos estar atentos com o que pode entrar em nossos corações. O pastor John MacArthur está certo quando diz que a necessidade gritante da igreja é discernimento. Discernimento é como a porta ou o portão de entrada que tanto deixa as coisas boas entrarem, como mantém as coisas ruins para fora. Então é isso que nós precisamos para vivermos uma vida sabiamente. Caminho número 2. Evite o mal. Embora pareça óbvio demais dizer viva sabiamente e evite se envolver com o mal, diversos provérbios reforçam essa verdade evidente. Provérbios capítulo 22, versículo 3 diz: O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Quando você vê a placa que diz perigo, fim da ponte, você não para? Quanto mais as advertências de Deus sobre o pecado. Uma dica muito importante é: fuja do pecado. Cuidado com o que pode vir causar a sua queda. Pelo que você é tentado a comer, a beber, a mentir, a ver pornografia, fuja dessas coisas para evitar a própria queda. Caminho número 3. Evite a má companhia. Evite a companhia de homens maus. Uma terceira forma de se cercar com ambientes sábios é evitar a má companhia. O livro de Provérbios está repleto de alertas sobre a influência poderosa e potencialmente mortal dos amigos de uma pessoa. Embora cristãos devam buscar amizade casual com descrentes por uma questão de influenciá-los para o Senhor, as nossas amizades mais próximas devem ser com as pessoas mais sábias que conhecemos. A Bíblia nos alerta especificamente sobre a associação próxima com pelo menos 6 tipos de pessoas. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam mal. Provérbios capítulo 24, versículo 1 e 2. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia. Provérbios capítulo 23, versículo 17. Uma das pessoas que nós devemos fugir são os fofoqueiros. Eles não podem ser confiados, e em Provérbios diz: O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas
com quem muito abre os lábios. Provérbios 20, versículo 19. Esse versículo nos alerta contra aqueles que fazem amigos por bajulação sedutora e então voltam-se e destroem os seus amigos, violando a sua confiança. Um fofoqueiro é como uma planta carnívora, uma planta que seduz insetos voadores a chegarem perto o suficiente a fim de capturá-los e comê-los. Se afaste de pessoas assim. Um outro tipo de pessoas são as pessoas iracundas, e Provérbios também nos alerta. Provérbios, capítulo 16, versículo 29. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Em Provérbios, capítulo 22, versículos 24 e 25, nos diz: Não te associe com o iracundo, nem andes com o homem colérico, um homem agressivo, um homem explosivo demais, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Salomão apresenta palavras inconfundíveis aos sábios. Afaste-se dos homens ou mulheres iracundos. Nós devemos fazer isso porque é mais fácil aprender pecaminosidade do que justiça. Sintomas de ira, como a impaciência, o desejo de controlar tudo e reações exaltadas às provocações são tão contagiosas quanto a gripe. Cuidado ao andar com pessoas que são muito nervosas e querem resolver tudo do seu jeito. O melhor é não criar muito vínculo com estes. Uma outra categoria são os glutões. Novamente, Provérbios nos adverte, capítulo 28, versículo 7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha o seu pai. Lembre-se, o pressuposto dominante é que você se torna parecido com aqueles com quem passa muito tempo. Um outro versículo, Provérbios, capítulo 23, versículo 20 e 21. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Mais uma categoria são os ladrões. E novamente nós temos provérbios para nos instruir e nos advertir. Provérbios, capítulo 29, versículo 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Outro grupo para se manter distância é esse dos que roubam coisas dos outros. Embora roubar certamente viole os mandamentos nítidos de Deus, até mesmo tornar-se amigo de um ladrão é insensatez. E esse roubar, meus irmãos, nós poderíamos entrar em várias esferas. Exemplo, um trabalhador que bate o seu relógio indevidamente, de uma forma incorreta. Isso acaba sendo um roubo também. Então, uma pessoa que usa, de repente, artigos autorais com licença e ele muitas vezes acaba fazendo divulgação disso, tornando público isso, sendo que a gente teria que fazer o contato com a pessoa que criou o documento, o livro, o autor, devido aos direitos autorais, registro. Então isso também não acaba, de uma certa forma, sendo um roubo. Mais uma outra categoria que nós temos aqui são pessoas sexualmente imorais. Alguns dos alertas mais fortes na Bíblia são sobre evitar os adúlteros. E aqui nós temos Provérbios capítulo 6, do versículo 26 ao 29. Pois o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz. E as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice sua beleza, não deixe que seus olhares o seduzam, pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida.
Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasas sem que os pés se queimem? Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo. Provérbios capítulo 6, versículo 26 a 29. Um outro provérbio que nos alerta também é o 7, versículo 24 a 27. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muito feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Viver à luz da presença real do Deus Santo é uma proteção daquele pecado que tão facilmente enreda as pessoas, em especial os homens. Deus alerta contra palavras lisonjeiras, o modo sedutor de se vestir e expressões sensuais. O Deus da glória não colocaria tantos sinais sérios de alerta se você estivesse acima da influência de seus amigos mais próximos. Seja sábio o suficiente para acreditar em Deus, mesmo quando isso vai de encontro aos seus sentimentos. Outras influências sutis que podem nos afetar de uma maneira que acabe nos trazendo também essa influência são TV, rádio que nós temos assistido, lido, que nós temos filmes, internet, por isso nós devemos sermos vigilantes. E prosseguindo aqui, nós temos agora o caminho número 4. Cerque-se de companhias sábias. A quarta maneira de cercar-se com ambientes sábios é o oposto do número 3. Não apenas você deve evitar as más companhias como se fosse uma doença, mas a fim de tornar-se sábio, você também deve gastar tempo com aqueles mais sábios que você. Provérbios, capítulo 13, versículo 20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Busque heróis piedosos por amigos. Passe tempo quanto você possa com eles. Assim como as influências e amigos insensatos nos corrompem, amigos sábios e piedosos nos corrigem. Eles nos ajudam a nos tornar sábios também. Note o impacto que ele tem em Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Um homem sábio possui uma influência estimulante. Ele ganha as pessoas por influenciá-las nas veredas da sabedoria. E o quinto e último caminho diz: cerque-se com a sabedoria de Deus. Faça da Bíblia sua grande amiga. A Bíblia revela Deus. Quanto mais entendemos sobre ele, mais apreciaremos sua majestade e glória. Ao respondermos a esse conhecimento em temor piedoso, nós avançaremos ao longo do caminho da sabedoria. A Bíblia está repleta de referências ao poder da identidade divina. Vejamos. Salmo, capítulo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Salmos 119, versículos 97 ao 101. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábios que meus inimigos, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Recuso-me a andar em todo o caminho mau, a fim de obedecer à tua palavra. Vejamos também o encorajamento do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 ao 17. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra. Glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Quantas instruções do Senhor para as nossas vidas, que nós venhamos aclamar pelo poder, pela ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos nos examinar. Hoje é muito comum se ouvir das pessoas que o tempo passa rápido, eu não tenho tempo, eu não consigo. Mas particularmente eu creio que na maioria das vezes esse eu não posso, eu não tenho, eu não consigo é uma certa falta de prioridade, né? A própria palavra de Deus nos diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então nós devemos orar a Deus, pedir sabedoria, sermos pessoas disciplinadas, para que se ainda nós não se a gente ainda não tem esse hábito, para que possamos passar a ter, consagrar os nossos dias logo pela manhã, pedindo ajuda do Senhor, pedindo direção ao Espírito Santo, para que nós consigamos, pela graça de Deus, crescer no conhecimento desse Deus tão poderoso, santo, justo e bom. E nos autoexaminar também referente às nossas companhias, né? Quem nós temos passado tanto tempo, seja no trabalho, qual tem sido o nosso papo com essas pessoas, porque nós corremos o risco, como a própria palavra de Deus diz, de sermos influenciados por elas. Então a Bíblia nos diz para que nós venhamos a ser luz do mundo e sal da terra, e muitas vezes acontece ao contrário, porque nos falta discernimento, nos falta o poder de Deus nas nossas vidas, e aos poucos esses nossos alicerces vão sendo corrompidos por meias verdades, por amigos influenciadores, pessoas que são muitas vezes têm uma melhor condição de vida do que a nossa, são divertidos, são bem aceitos pela sociedade, e a gente acaba, de uma certa forma, desconstruindo aos poucos a nossa identidade e começamos a parecer mais com eles do que com Cristo. Por isso nós precisamos meditar na palavra, conhecer esse Deus que nós servimos e proclamamos, precisamos depender extremamente do poder do Espírito Santo em nossas vidas e precisamos guerrear, precisamos usar da disciplina, precisamos repensar no nosso tempo, nas nossas estratégias, para que nós consigamos prosseguir com alegria e observando todas as instruções do Senhor Jesus para as nossas vidas. Então, esse é o estudo que eu lhes trago. Espero que abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tuas palavras, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor conduza os nossos passos, Pai. E coloque dentro de nós desejo de te servir com alegria, Pai. Desejo de vivermos em santidade e fazermos a diferença no mundo, Pai. Nesse mundo corrompido, nesse mundo de trevas. Nos ajuda, Pai, ser pessoas abençoadoras, pessoas com relacionamentos saudáveis, Pai. E nos ajude a ter sabedoria no relacionamento com pessoas que são mais difíceis, Pai. Pessoas que podem, de uma certa forma, nos trazer prejuízos, Pai. E que o Senhor nos ajude, Pai, a buscar companhias mais íntimas com homens de Deus, homens sábios, homens que amam o Senhor e andam nos teus caminhos, Senhor. É isso que eu lhe peço. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, meus irmãos.